Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, nós aqui reunidos em nome de Jesus, junto da espiritualidade amiga, junto desses nossos irmãos que nos incentivam a refletirmos sobre o Evangelho, a esses nossos irmãos que nos incentivam a nossa caminhada, que às vezes parecem tão difíceis, e quando nós refletimos realmente sobre a nossa vida, nós só temos que agradecer a Deus, porque Ele nos dá tantas coisas, é tanto que nos dá. E nós, pedintes eternos que somos, ainda achamos que não está bom, mas está assim. Ele nos dá as melhores coisas. E esse Evangelho é uma das coisas boas que Jesus nos dá. E o Evangelho de hoje se chama A Grande Pergunta. E está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, uma pergunta de Jesus. Ele diz assim: e por que me chamais de Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu digo? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Essa lição está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E é verdade que a gente espera muitas vezes a morte do corpo para ouvir Jesus falar conosco. Mas não é assim. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. Ele nos fala através do Evangelho. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicente, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhe mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aqueles a que foram chamados, por mais humilde lhe pareçam as atividades a que se lhe ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de modo indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome,
nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. É verdade. Nós sempre queremos milagres espetaculosos e achamos ainda que Jesus está apenas a nosso serviço. Ele está a nosso serviço. Nós queremos que Ele nos dê resposta direta, que fale conosco como se alguém nos falasse. Mas Ele nos fala através do seu Evangelho divino, que poucas pessoas leem, que poucas pessoas, mesmo as que as leem, não colocam em prática. E colocar em prática as questões do Evangelho, elas são realmente difíceis para nós que ainda estamos cheios de preguiça e vaidade, cheios de orgulho e egoísmo. Colocar em prática os ensinamentos divinos seria para aqueles que têm grandes missões na vida. E nós achamos que Jesus devia nos dar essas missões. Nós não conseguimos nem fazer as nossas, as mais simples. Às vezes, de limpar um chão bem limpo, de lavar a louça que usamos. Às vezes nem isso nós fazemos direito. E queremos missões sublimes. E Ele mesmo disse que em qualquer lugar, onde quer que estejamos, nós podemos fazer o que ensinou Jesus. Afinal, Jesus foi o mais humilde dos servidores. E não era difícil de fazer o que Ele fazia. Mas agir do jeito que Ele agia. Nunca Jesus falou mal de alguém. Nunca Jesus denegriu a imagem de alguém. Sempre tratou todos com amor, com respeito. É difícil? É difícil. É fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós. Foi Ele que nos ensinou isso. E por que nós não agimos dessa maneira? Por isso Ele faz essa pergunta. Me chamas de Senhor e não fazes aquilo que eu digo. Porque quando a gente chama alguém de Senhor, é porque ele é hierarquicamente maior que nós. E nós devemos obediência. Mas nós não fazemos isso. Veja como é sutil as coisas que Jesus falava. É muito sutil, mas quando nós começamos a refletir sobre esses ensinamentos, nós vemos que estamos muito longe de querermos que Jesus venha falar diretamente conosco. Se nós ainda não ouvimos o Evangelho, se nós ainda não ouvimos o que Ele nos diz diretamente através desse Evangelho,
E esse Evangelho, ele vem nos dizer, porque nós o chamamos de Senhor, se não fazemos o que Ele nos ensinou. Então, nós estamos sempre procurando que Jesus fale conosco. Quando nós vamos falar com Ele? Através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Quando? Essa é a pergunta. Por que chamá-lo de Senhor, se nós não fazemos o que Ele nos diz? É a pergunta que Ele nos deixa. Que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos e pedindo a Ele mais uma vez que derrame suas bênçãos sobre nós, que nós possamos todos os dias nos lembrar que Ele está junto de nós, mas que nós, para ouvirmos a Ele, precisamos fazer o que Ele nos ensinou. Que a Tua luz, Senhor Jesus, que o Teu amor reine sobre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças.